olhos vermelhos, sensação de que tem alguma coisa dentro do olho irritando o olho, lacrimejar demais. Tudo isso pode ser sintomas da doença do olho seco, uma doença que vem aumentando cada vez mais, inclusive entre os jovens. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente porque o podcast Consulta Marcada está começando agora. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Síndrome do olho seco é o tema do Consulta Marcada de hoje e por isso a gente trouxe aqui no nosso consultório aberto a doutora Liliana Nóbrega, que é oftalmologista da Unimed Vitória. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Maíra. Tá diferente esse consultório hoje, mas ele é muito legal, viu? Garanto. Tenho certeza que sim. Vamos falar bastante aí sobre o olho seco. Exatamente. E pra gente começar, doutora, eu queria perguntar o que é essa síndrome? Maíra, a gente falava muito em síndrome do olho seco. Hoje a gente pode já dar uma outra nome, doença do olho seco. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, mas ela já ganhou o status agora de doença. E o que é a doença do olho seco? Olho seco é quando nós temos uma dificuldade na produção da nossa lágrima ou uma dificuldade em manter a lágrima nos nossos olhos. E aí a gente vai ter uma evaporação excessiva da nossa lágrima. Ou seja, a gente tem uma boa quantidade, mas a qualidade da nossa lágrima é ruim e por isso ela evapora quando a gente abre os olhos no ambiente e o olho fica seco. Tanto por uma baixa produção, quantidade ruim, quanto com um aumento de evaporação, qualidade ruim. E aí os olhos ficam ressecados, a lágrima está em má qualidade ou pouca quantidade, e isso pode levar a uma série de sintomas e uma série de sinais ao exame oftalmológico, causando muito desconforto aos pacientes. Para que as pessoas entendam, percebam como é que se manifesta a doença do olho seco, doutora, vamos falar então sobre os principais sintomas? O que a pessoa pode sentir caso ela tenha esse problema? Vamos. Os principais sintomas relacionados à doença do olho seco são coceira nos olhos, ardência, principalmente quando a gente está nas telas, do computador, quando a gente não pisca adequadamente, vermelhidão dos olhos, os olhos ficam vermelhos, muitas vezes dor ocular, ou uma dor que pode referir até para a cabeça, tá? E muitas vezes também lacrimejamento, Maíra. Então, muitas vezes o paciente confunde, O lacrimejamento é um sintoma reflexo àquela secura. É como se fosse uma resposta do nosso organismo à secura dos nossos olhos. Entendi. Eu não imaginava, na verdade, porque o nome sugere que não tem lágrima, Mas na verdade é o contrário. Não, os pacientes confundem, falam, não, meu olho lacrimeja, meu olho é úmido, mas não é isso. Essa descarga de água que o organismo dá para tentar compensar a secura, muitas vezes essa descarga excessiva, a gente não dá conta de drenar adequadamente essa água que veio em resposta à secura e aí a gente lacrimeja. Mas é um lacrimejamento que a gente fala paradoxal, ou seja, um lacrimejamento que veio em resposta à secura dos nossos olhos. Entendi. E doutora, além desse desconforto e tudo mais, a doença do olho seco, ela pode resultar em problemas mais graves? Traz riscos para a nossa saúde ocular? Sim, com certeza, Maíra. A doença do olho seco, ela tem vários estágios. Ela pode ser uma doença mais leve, mais moderada ou grave, extremamente grave. Quando ela está mais no início, vamos supor uma pessoa mais jovem que está ali usando suas telas de computador e começa a sentir esses sintomas, ardência, uma vermelhidão, cansaço visual, final do dia, isso pode já ser um indício de um olho seco inicial. E aí esse paciente vai, no máximo, ter esses sintomas de desconforto, mas sem lesões na nossa córnea. Quando a doença vai ficando mais instalada, mais moderada, caminhando para
uma gravidade maior, aí sim, a secura da lágrima, a secura da superfície dos olhos, ao piscarmos, nós vamos ter um atrito muito grande da nossa pálpebra com a nossa córnea. E isso vai gerar feridas na nossa córnea. Essas feridas são chamadas de ceratite. Essa ceratite muitas vezes são pontinhos de machucado na nossa córnea, mas que podem causar dor, muita fotofobia, ou seja, uma dificuldade em ficar com os olhos abertos num ambiente iluminado, vão causar baixa da visão, a acuidade visual fica prejudicada, então já começam a ter um impacto muito maior na qualidade de visão e na qualidade de vida dos pacientes, porque isso vai impactar estudo, trabalho, lazer, com certeza. Qualquer atividade da rotina diária será impactada por essa visão ruim ou um desconforto muito grande. E se a gente caminhar ainda mais para uma gravidade maior, essas lesões que eram pequenininhas podem ficar ainda maiores e aí sim causar uma úlcera de córnea infectada, uma infecção na córnea que passa a ser uma situação mais grave. E também a gente pode desenvolver uma coisa que a gente chama de dor neuropática. Isso nos olhos secos mais graves, a gente faz uma via para a dor, lá para o nosso sistema nervoso central. Né? Os nossos olhos, a gente diz que é uma extensão do nosso cérebro, né? Um captador de imagens, mas é uma extensão do nosso cérebro. Então, quando a gente tem essas lesões de córnea, a gente passa a desenvolver uma via de dor. E aí, mesmo que se a córnea esteja íntegra, não esteja machucada, esse paciente pode ter dor nos olhos, né? E isso causa uma diminuição intensa da qualidade de vida. Então, hoje a gente fala que a doença do olho seco é uma doença complexa, né? Ela envolve mecanismos imunológicos, inflamatórios, neurológicos, é uma doença muito complexa hoje. E a gente sempre avisa, não banalizar a doença do olho seco, né? Então, sempre procurar o médico, porque aos primeiros sintomas, a gente já deve mudar os nossos hábitos, cuidar dos nossos olhos, para que a gente não tenha esses estágios posteriores que dão mais gravidade, mais desconforto ao paciente. Doutora, e mesmo nesses estágios mais avançados, o tratamento ele consegue reverter esses danos ao olho ou não? Sim, alguns danos de lesão de córnea, sim, né? O objetivo do tratamento é justamente restaurar a integridade da superfície ocular, restaurar o equilíbrio da nossa lágrima, né? E o tratamento, ele depende da severidade de cada caso. Então, se chegar um paciente num estágio mais inicial, nós vamos fazer um tipo de orientação, de colírios lubrificantes, se ele tiver uma alteração de margem palpebral, uma higiene dessa margem palpebral, uma suplementação com ômega 3, vamos orientar o ambiente, as medidas ambientais, pausas na tela, piscar mais adequadamente, hidratar-se bem, ter um sono adequado, ter uma nutrição adequada também, usar óculos de proteção para evitar muito vento, muito ar sobre os olhos. Então, aquele paciente inicial vai receber um tratamento de estágio inicial e vai receber também uma orientação para a mudança de hábitos, no âmbito assim de você procurar realmente um equilíbrio maior da vida, né? Hoje, o nosso estilo de vida moderno tem afetado a saúde dos nossos olhos e a doença do olho seco é realmente um impacto muito grande, que vem como resultado desse estilo de vida moderno que nós temos, né? Eu ia te perguntar justamente isso, doutora, se tem uma causa, um motivo de onde surgem, mas pelo que eu tô vendo, são múltiplos fatores que têm a ver com o nosso estilo de vida mesmo, né? Por exemplo, a gente fica muito exposto ao celular, a gente trabalha no computador, isso pode acarretar esse problema ao longo do tempo? Sim, como você muito bem falou, Maíra, é uma doença multifatorial.
São múltiplos fatores que causam a doença do olho seco. Então, antigamente, quando eu tratava essa doença, uns 15, 16 anos atrás, era uma doença mais restrita às mulheres na menopausa, às mulheres com doenças autoimunes, como a doença de Sjögren, também era chamada de síndrome de Sjögren, agora também ganha o status de doença de Sjögren, que é tratado por reumatologistas e oftalmologistas e cursa com boca e olhos secos. Então esse era o grupo de pacientes que a gente tratava 15 anos atrás. A doença veio evoluindo, está aumentando em prevalência e em incidência os casos de olhos secos no Brasil e no mundo. E muito ligado ao nosso estilo de vida. Então, isso que você falou, o uso de telas. Nós estamos na tela para trabalhar, para estudar, para o lazer, né, nas redes sociais. Os mais jovens também estão na tela e estão começando a ter a doença do olho seco, também numa idade muito jovem. Então a gente passava a ver essa doença a partir dos 40, 50 anos de vida e a gente agora começa a encontrar pacientes com olho seco muito jovens, adolescentes, pacientes universitários, por essa questão do estilo de vida. E não só o uso de telas, Maíra, a questão do sono, menos do que 6 horas. Que a gente negligencia muito. Exatamente, né? O jovem principalmente, né? Vai dormir mais tarde para acordar mais cedo para ir para a escola e ficam ali nas telas para dormir, antes de dormir. Então isso prejudica aquele início do sono, atrasa aquele início do sono, você dorme menos horas por noite e menos de 6 horas por noite está relacionada à doença do olho seco nessa população mais jovem. Um outro fator, o uso de lentes de contato, também é um fator de risco para a doença do olho seco. Nós, mulheres, temos mais doença do olho seco do que os homens, somos 2 vezes mais afetadas do que os homens. Uma questão hormonal, doutora? Exatamente, pela questão hormonal, e principalmente após a menopausa, né, onde há uma queda de hormônios e as glândulas palpebrais que produzem uma parte importantíssima da nossa lágrima, a parte oleosa que impede a evaporação excessiva, essas glândulas sofrem uma grande influência de hormônios. E então nós mulheres temos muito mais olho seco do que os homens. Outro fator de risco, medicamentos que nós usamos, medicamentos de uso geral da população, antihipertensivos, antialérgicos, medicamentos antidepressivos, ansiolíticos. Então são medicamentos de uso comum da população que também impactam a produção da nossa lágrima. Então você veja quantos fatores de risco. Né? E ainda por cima, as próprias cirurgias oftalmológicas, como a cirurgia de catarata, a cirurgia de correção de grau, a cirurgia refrativa, que a gente chama, cirurgia de correção visual a laser. Ela também tem um impacto, isso é muito comum pós-cirurgia refrativa, a gente ter olho seco. Pós-catarata também, já pegamos um paciente mais idoso, aí já com 55, 60, 65 anos de idade. Pós-blefaroplastia, uma cirurgia que a oftalmologia faz muito também, que é a cirurgia plástica das pálpebras. Então, todas essas cirurgias oftalmológicas também têm um impacto na doença do olho seco também. Então, se você já pensar que a gente vai operar uma mulher já em menopausa ou usuária de lente, olha quantos tantos fatores aí, né, de doutora? risco. Uma pessoa que é extremamente ativa, ainda com 55, 60 anos, no auge aí do seu trabalho ainda, do auge da sua produção intelectual, essas pessoas hoje estão trabalhando em plena forma física, né? Nós estamos vendo um envelhecimento da população com mais saúde, né? Então hoje com 60 anos, a pessoa que se cuida bem, ela tem um extremo vigor físico ainda e intelectual. Então essas pessoas estão altamente produtivas, não estão aposentadas, têm que usar telas, tem que dirigir, são pessoas independentes, querem praticar atividade física, querem sair no meio social, querem estar com pessoas, com família, com amigos. E muitas das vezes, quando esse olho seco
impacta a qualidade de vida e a qualidade de visão, todas essas atividades da rotina diária de uma pessoa, essas atividades são todas afetadas, Maíra. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito do olho seco. Eu que vejo muitos pacientes de condição leve, moderada, grave, a gente vê o impacto que essa doença tem hoje na qualidade de vida, onde pessoas trocariam anos de vida para viver anos sem a doença, tamanho impacto na qualidade de vida. E quando esse olho seco fica mais severo, ele tem uma alta associação com depressão e ansiedade. Porque o paciente começa a ter dor, começa a não poder fazer a rotina diária. E o incômodo na visão é uma coisa muito ruim. Todo mundo que já teve um probleminha sabe como é, né, doutora? Não só na visão, Maíra. Vai ter dor, vai ter diminuição de qualidade de vida. Então, vai ter a visão embaçada, vai ter desconforto visual e pode também ter dor. Então, quando o paciente tem dor, realmente o impacto é muito grande. A psique fica alterada. Então, é uma doença que tem que ser muito bem tratada clinicamente. O médico oftalmologista também tem que acolher muito bem esse paciente. Muitas vezes ele terá algumas urgências. E às vezes são pacientes poliqueixosos, porque realmente desenvolvem uma diminuição muito grande da qualidade de vida. Sim. Doutora, uma pergunta que a gente vê muito na internet. Inverno aumenta a chance da gente desenvolver olho seco? Sim, o inverno também aumenta. O olho seco hoje está no ano inteiro, Maíra. Mas quando a gente tem uma baixa de umidade relativa do ar, nós temos mais olho seco, sem dúvida. Em cidades que têm baixa umidade, vamos pensar numa cidade aí do nosso Brasil, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, cidades que têm muita poluição ambiental também, são cidades que impactam mais a superfície dos olhos. Se você pensar num trabalho que houve aqui no Brasil, a Unicamp fez um trabalho de prevalência de olho seco a nível Brasil e achou 12,8% de prevalência de olho seco nas 5 regiões geopolíticas do nosso país. É muita coisa, né, doutora? Mas fizeram outro estudo em São Paulo, 23% a 24%. Nossa, dobrou. Dobrou. E fizeram um estudo no ambiente universitário dos jovens, 23% a 24% também. Então, você imagina que você pegar uma sala com 10 jovens e você vai ter 24% a 25% desses jovens, com olho seco, é uma prevalência alta. É muita coisa, com certeza. O que a gente pode fazer, então, no inverno, doutora, para se proteger? Já que é uma época em que a umidade cai e a gente fica mais suscetível. Primeira coisa, Maíra, hidratação. Tá? Eu vejo que as pessoas, de maneira geral, elas não se hidratam bem. Deve ser uma coisa aí, uma luta dos médicos. Ainda mais no inverno. Ainda mais no inverno. É uma luta com os pacientes. No verão a gente se hidrata mais, principalmente aqui em Vitória, que é muito quente, a gente sua bastante. Mas no inverno temos que nos hidratar. Porque o estado de hidratação do nosso organismo vai refletir no estado de hidratação dos nossos olhos também. Então, hidratar-se bem. A gente também orienta na consulta uma higiene da borda palpebral, porque muitas vezes o orifício dessas glândulas podem estar obstruídas. E aí nós mulheres gostamos de maquiagem sobre os cílios, a brasileira gosta muito de usar maquiagem sobre os cílios e acaba obstruindo o poro dessas glândulas. A gente orienta os pacientes a não fazerem aqueles cílios postiços que ficam meses extensão de cílios. E a gente precisa higienizar, orientar uma higiene diária da borda palpebral. Muitas vezes a gente também suplementa ômega 3. A nossa nutrição diária, acho que ela não dá conta de ter o ômega 3, que tem um poder anti-inflamatório na borda da superfície, na borda da pálpebra e na superfície dos olhos, melhorando a qualidade da nossa lágrima. Então, é uma das medidas também que a gente pede aos pacientes. Evitar muito vento, muita exposição a ventilador, ar-condicionado. A gente sempre pede que o paciente use um óculos de proteção para dirigir o carro, uma barreira física mesmo, para tirar aquele ar-condicionado da direção direta e
na frente dos seus olhos, em casa também, no ambiente do escritório também. Uma outra dica, podemos ter também um umidificador no nosso ambiente de trabalho, em casa, e principalmente as pausas nas telas. Então, cada 20, 30 minutos a gente orienta a pausa, a gente orienta o exercício do piscar, fechar e abrir os olhos, encostar a pálpebra superior na pálpebra inferior, para que a gente tenha esse estímulo das glândulas palpebrais para produzir essa parte oleosa da lágrima, impedindo a evaporação excessiva. Então, essas são algumas dicas, né, para os pacientes, de maneira geral, melhorarem aí sintomas, né, de olho seco. Doutora Liliana, a gente está chegando ao final do podcast, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para as pessoas o que quem está nos assistindo não pode sair daqui sem saber. O que é fundamental, doutora? Maíra, o que eu posso deixar de mensagem fundamental é, quando o paciente sentir algum desses sintomas, vermelhidão, coceira, ardência, lacrimejamento, que logo procure um médico oftalmologista, para que a gente possa fazer diagnóstico e orientar o paciente precocemente, para que essa doença não evolua, não chegue a estágios mais graves. E uma outra dica muito importante é não se automedicar, porque às vezes a doença está ali no início, os pacientes acham que é alguma coisa menor, com pouca gravidade, vão ao balcão de uma farmácia, compram colírios, que muitas vezes não são apenas lágrimas, ou são lágrimas não adequadas àquele tipo de olho seco. Então, as lágrimas também a gente tem que escolher bem. Então, de orientar os pacientes a não se automedicarem. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu, mas espero que tenha ajudado aí. Ajudou bastante. A gente está encerrando agora mais um Consulta Marcada, mas na semana que vem tem mais episódio para vocês. Você quer saber de algum assunto específico, alguma coisa que você precisa saber para melhorar a sua saúde? Manda sua sugestão pra gente. O nosso e-mail é consultamarcada@unimedvetix.com.br. Até lá, então! Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.